Seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico espírita, um momento de aprendizado, reflexão e crescimento espiritual. Aqui, buscamos compreender as lições sagradas da Bíblia à luz dos ensinamentos do Espiritismo, unindo fé e razão para melhor viver o Evangelho de Jesus. Neste estudo, mergulharemos nos símbolos, parábolas e ensinamentos divinos, buscando compreender a presença amorosa de Deus em nossas vidas e o chamado à transformação interior. Prepare seu coração e sua mente, pois a jornada do conhecimento e da espiritualidade nos espera. Vamos iniciar nosso estudo. Boa tarde a todos. Vamos lá voltar com o nosso estudo. Faz uma pausa aí de mais de 15 dias. Hoje, vamos lutar para finalizar o Antigo Testamento, mas dando uma relida aqui, uma reestudada, vai ficar um pouco complicado, porque é muita coisa, né? Muita coisa com relação aos profetas. Mas antes, vamos fazer nossa leitura inicial do livro Vinha de Luz, capítulo 116. Não só. Em que o Emmanuel pega uma passagem de Paulo aos Filipenses, no seu capítulo 1, versículo 9, Paulo dizendo: que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. E aí o Emmanuel vai comentar que a caridade é invariavelmente sublime nas menores manifestações. Todavia, inúmeras pessoas muitas vezes procuram limitá-las, ocultando-lhe o Espírito Divino. Muitos aprendizes creem que praticá-la é apenas oferecer dádivas materiais aos necessitados de pão e teto. Caridade, porém, representa muito mais que isso para os verdadeiros discípulos do Evangelho. Em sua carta aos Filipenses, oferece Paulo valiosa assertiva com referência ao assunto. É indispensável que a caridade do cristão fiel abunde em conhecimento elevado. Certo benfeitor distribuirá o pão, mas se permanece deliberadamente nas sombras da ignorância, do sectarismo ou da autoadoração, não estará faltando com o dever de assistência caridosa a si mesmo? Espalhar o bem não é somente transmitir facilidades de natureza material. Muitas máquinas, nos tempos modernos, distribuem energia e poder automaticamente. Caridade essencial é intensificar o bem sob todas as formas respeitáveis, sem esquecermos o imperativo de autossublimação, para que os outros se renovem para a vida superior. Compreendendo que é indispensável conjugar, no mesmo ritmo, os verbos dar e saber. Muitos crentes preferem apenas dar e outros se circunscrevem simplesmente em saber. As atividades de todos os benfeitores dessa espécie são úteis, mas incompletas. Ambas as classes podem sofrer presunção venenosa. Bondade e conhecimento, pão e luz, amparo e iluminação, sentimento e consciência são arcos divinos que integram os círculos perfeitos da caridade. Não só receber e dar, mas também ensinar e aprender. Então tá aí. As duas caridades, né? A material e a moral, se completam. Uma sem a outra é serviço incompleto. Agora, vamos para a nossa prece.
elevando o pensamento e o sentimento ao nosso Senhor Jesus Cristo, Divino Mestre, com muita alegria e gratidão que estamos reunidos mais uma vez em Teu nome, Senhor, para este estudo que tanto nos alegra e nos engrandece a consciência. Muito obrigado pela oportunidade. Agradecemos igualmente a espiritualidade benfeitora que nos guia e nos acolhe com tanto zelo, com tanto carinho e cuidado. Muito obrigado também pela oportunidade. Obrigado por nos receberem aqui. Obrigado pela direção, pelo acolhimento. Desta forma, Senhor, te pedimos a permissão para iniciarmos os estudos desta tarde. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, gente, na apostila aí, pessoal que está na internet, o item 2.2.2, em que nós vamos começar a falar sobre os demais profetas. A página de vocês deve ser a 25. Item 2.2.2. No estudo passado, nós estudamos Moisés. Falamos das leis mosaicas, falamos de algumas recomendações contidas nestas leis mosaicas, falamos das leis divinas, né, especialmente ali os 10 mandamentos, não é isso? Falamos, dentre as leis mosaicas, da proibição de consulta aos mortos, para quem não assistiu ou quem não lembra do estudo passado e ainda tem alguma dúvida sobre isso, procura lá o item 2.2.1 e está lá bem explicado. Boa tarde. Está muito bem explicado lá a questão da separação entre as leis divinas, entre as leis mosaicas. Dentre as leis mosaicas, a própria proibição de consulta aos mortos, que muita gente tem dúvida com relação à doutrina espírita, então está explicado lá, volta na apostila ou no YouTube aí, está já disponível para vocês. Boa tarde, meus amigos. Sejam bem-vindos. Tem chá ali, viu? Para quem quiser. Bom, e hoje, item 2.2.2, vamos falar sobre os demais profetas, tá, do Antigo Testamento. Temos aí uma divisão clara na Bíblia entre os profetas maiores e os profetas menores, certo? O que quer dizer isso? Por que existe essa divisão entre profetas maiores e menores? É com relação, meus amigos, ao número de escritos daquele profeta ou sobre aqueles profetas. Por exemplo, o profeta Elias, que tem uma narrativa enorme de seus atos, tá? É um profeta maior. Já o profeta Jonas, que é apenas um relato curto, é considerado um profeta menor, tá? Então, essa é a diferença entre os profetas maiores e os profetas menores. E dentre eles, nós separamos aqui, não todos, né? Porque são inúmeros, mas alguns dos que nós consideramos os principais, ou os mais conhecidos, pelo menos, os profetas mais conhecidos do Antigo Testamento, para além de Moisés, né? Vou botar isso aqui. Para além de Moisés, nós separamos aqui um material bem legal sobre Elias, tá? Sobre Isaías, sobre Jonas, que muita gente conhece como da baleia, né? Mas que a gente vai ver que não é nada disso. Sobre Jeremias e sobre Malaquias, tá? Malaquias aí que é o último profeta do Antigo Testamento, certo? É o último profeta antes do Cristo? Não, é só o último antes, aliás, é só o último do Antigo Testamento. A gente vai ver que no Novo Testamento teve mais um profeta que veio antes do Cristo, tá? Daqui a pouco a gente fala sobre ele. Porém, a partir de agora, nós vamos mergulhar na história do profeta Elias, né? Não cronologicamente falando, porque nosso objetivo aqui não é apenas menção histórica, mas principalmente mergulhar na mensagem espiritual do profeta Elias. E se vocês forem perceber na apostila de vocês,
A narrativa que nós montamos aqui sobre Elias, né? Ela é bem ampla, ela é bem maior do que a dos outros profetas que vão vir, né, depois. Por que isso? Porque nós pegamos Elias como modelo. Porque na história de Elias tem, olha, tem de tudo. Né, Cris? Tem de tudo. Então, tem mediunidade de efeito físico, tem a mediunidade considerada inteligente, tá? Tem ressurreição, olha, tem de tudo. Então, nós pegamos os principais pontos da obra de Elias para que eles sirvam de modelo. Então, nós vamos trazer, por exemplo, um efeito físico que Elias, né, desempenhou. A mediunidade de pirogenia, por exemplo, que está aqui no texto. Né, vai ser relatado a parte da vida de Elias em que esse efeito foi produzido. Nós vamos trazer como base de doutrina espírita um item da codificação que fala de pirogenia, tá? E aí, esse modelo vai servir para os outros profetas. Se algum outro profeta também ingressou aí, praticou, né, alguma mediunidade de efeito físico de pirogenia, você já volta lá em Elias, opa, olha aqui, ó, é o mesmo efeito. Então, para que a gente não fique se repetindo em todos os profetas, nós escolhemos o profeta Elias como modelo, tá? Dos efeitos aí, tanto físicos quanto inteligentes, e a devida base na codificação espírita para que sirva para os demais profetas. Ok? Tudo bem? Alguma dúvida? Beleza, então vamos lá. Gente, alguém já ouviu falar do profeta Elias? Sim ou não? Sim, sim. Ok. Alguém pode citar algum feito assim do profeta Elias? Alguma coisa que aconteceu com ele? Aqueles outros três, pessoal, sugerir sessão. Isso, Mark. O pessoal da internet aí, o nosso amigo Mark perguntou, foi ele que desafiou alguns crentes de um suposto outro Deus, né, o Deus Baal, para que esse Deus Baal fizesse algum sinal? Foi ele mesmo. Nós vamos comentar sobre isso. E ainda tirou uma onda, viu, Mark? Ainda tirou uma onda com o pessoal lá, tá? Esse é um exemplo, né, de um ato da vida do profeta Elias. Um outro fato bastante interessante, curioso que aconteceu, foi o relato da morte de Elias, em que, na linguagem do Antigo Testamento, é relatado que veio uma carruagem de fogo e levou Elias num redemoinho para o reino dos céus, para o céu. Né? E aí até muita gente diz que Elias não morreu, né, por conta disso. Né? E é uma linguagem que bem poucos cristãos compreendem, na verdade, como um símbolo, né? Muita gente acredita que isso de fato ocorreu, veio uma carruagem e subiu num redemoinho com Elias. Mas nós vamos comentar sobre isso também e a visão que a doutrina traz deste fato e de tantos outros. Bom, eu vou passar aqui o slide, tá? E aí, quando chegar no slide de Elias, nós vamos parar e começar a ler o nosso material da apostila, porque tem coisa aqui na apostila bem aprofundada e a gente vai precisar ler. Tá certo? O que é profetismo? Só relembrando, né, aquilo que a gente já falou no encontro passado. Profetas são intermediários entre Deus e o povo. Na própria Bíblia está escrito que eles, no passado, antes de serem chamados de profetas, eram chamados de videntes. Isso não é Gonçalo quem está dizendo, está escrito na Bíblia, conforme citação em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 9. Antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia, vamos ao vidente, pois o profeta de hoje era chamado de vidente. Hoje, na doutrina espírita, nós chamamos profeta o quê? Qual o nome que nós damos hoje na doutrina espírita? Médiuns. São médiuns, tá? Não apenas o médium, gente, da mediúnica. Ele também. Mas o médium palestrante, porque o palestrante está sendo inspirado. Tá? O médium do atendimento fraterno está sendo inspirado também. Tá? O médium passista,
o médium que recebe os corações amigos ali na porta com aquele abraço, aquele sorriso, boa tarde, com aquele sorriso, passando aquela energia, doando aquela energia, todos, segundo Allan Kardec, todos somos médiuns em algum grau, não é isso? Então, aquele que era o vidente de antes de ontem, que era o profeta de ontem, hoje é o médium, né? As palavras mudam, mas o sentido, né, o fundo, ele é o mesmo, tá? Evidente que na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, os profetas que são trazidos pela Bíblia, eles têm uma característica forte, ou características fortes. Aquela característica da fala e dos sinais físicos também, né, da mediunidade de efeito físico, juntava os dois, tanto a fala como a mediunidade de efeito físico, porque era o tempo para isso. As pessoas precisavam ser impactadas. Hoje é muito difícil, né, Frank, que a gente veja alguém aí fazendo um sinal daquele, dividindo as águas ali do canal no meio, né? É muito difícil que isso aconteça. Porém, né, a gente entende também por que hoje é difícil de acontecer. Não é que cessou, não é que a mediunidade cessou, não. É porque hoje ela é mais sutil. Porque a humanidade, pelo menos em tese, não precisa mais do impacto dos efeitos físicos como outrora. Certo? Então, hoje, o convite é para que a gente se espiritualize e não apenas que a gente fique impactado com alguma mediunidade de efeito físico, ok? Então, o profeta é um anunciador, transformador e guia espiritual. Eram instrumentos de transformação e ainda o são em todas as religiões sérias. As religiões que efetivamente conduzem a Deus, todas contêm seus profetas. Aí você dá o nome de pastor, de padre, de palestrante, do que for, você pode dar o nome que for, tá? Mas muda-se, né, a forma, mas o fundo é o mesmo, ok? Alguma coisa para falar? É interessante quando você for olhar na etimologia da palavra de compério, que é a que fala em nome, já na lugar, fala o nome de alguém. Mark aqui falou que quando você vai olhar a etimologia da palavra profeta, significa aquele que fala em nome de alguém, né? No caso de uma divindade, é isso. É o médium das altas potências espirituais, né? É isso. Muito bom, meu amigo. Obrigado. E agora sim. Cris, deixa o microfone aí pronto, se você quiser falar, tá? Agora sim, pessoal. Na apostila aí tem 2.2.2, o profeta Elias, tá? Vou deixar esse slide aqui, mas quem tiver com a apostila aí, por favor, vamos acompanhar a nossa leitura, certo? Página 25 na apostila de vocês. Elias é uma figura das mais marcantes do profetismo bíblico. Viveu no século 9 antes de Cristo. Só para a gente fazer um parâmetro com os outros profetas. A gente vai perceber que a gente vai começar a avançar no tempo, tá? Ele viveu 900 anos, mais ou menos, 900 anos antes da vinda do Cristo, durante o reinado de Acabe. Só para você situar, foi logo após a morte do rei Salomão, o tão conhecido rei Salomão, né? Que inclusive o nosso Senhor Jesus Cristo cita, né, em um dos seus ensinamentos, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, né, se vestiu como os lírios do campo. Então, Elias vem logo após Salomão, tá? E é conhecido por sua coragem e determinação em tempos de profunda crise espiritual de Israel. Gente, quando nós aqui formos citar a história de Elias, percebam o seguinte: eu acredito que para nós espíritas não é nenhuma novidade a gente falar que João Batista, do Novo Testamento, é a reencarnação do profeta Elias. Eles são o mesmo espírito, certo? Nós vamos citar isso aqui daqui a pouco. Mas, assim, se tem alguém que é novidade aqui, essa informação, fica tranquilo que daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ela. Mas para a maioria dos espíritas não é novidade. E um
um dos indícios para isso, né, além dos mais fortes indícios, que são as próprias palavras do Cristo, afirmando que João Batista é Elias, mas para além das palavras do próprio Cristo, se é que é necessário, um dos indícios é a própria forma de ser desses dois homens, que são o mesmo Espírito. Nós percebemos em João Batista a continuidade de Elias. É o que a gente diz assim: morreu, virou santo, virou anjo, né? Ou virou demônio. Não. Nós vamos continuar quem nós somos. É claro que, numa diferença de 900 anos, né, existe um progresso. E ele é muito bem notado na vida de João Batista. Mas nós percebemos que a personalidade é basicamente a mesma. Os traços de personalidade, que são o quê? Aquela personalidade forte, extremamente apegada à palavra de Deus, defendendo Deus, de uma maneira assim até, às vezes, um pouquinho além, né, da conta. A gente percebe isso muito claramente em Elias e em João Batista, já com o progresso efetuado de 900 anos, nós ainda percebemos isso, mas já de uma maneira mais comedida. Pelo menos ele não matou ninguém, né? E aí a gente vai falar sobre isso também. Bom, no segundo parágrafo da apostila, nós temos que Elias anunciava Javé, Deus de Israel, face a Baal, Deus dos cananeus. Perceba, o leitor mais atento ele vai perceber que nós colocamos aí na apostila que Javé, Deus de Israel, nós colocamos com D maiúsculo, porque é o Deus verdadeiro, certo? Já Baal, Deus dos cananeus, D minúsculo, porque não é o Deus Pai Criador de todas as coisas, tá? Quem era o rei de Israel naquela ocasião, meus amigos? Era Acabe, não é? Acabe tinha uma esposa chamada Jezabel. E Jezabel era uma ardente missionária com essa... Vou mudar a palavra, não uma missionária, né? Porque ela não foi enviada em missão, mas Jezabel era uma profunda devota, digamos assim, desse suposto Deus chamado Baal, certo? E o que é que aconteceu? Esse suposto Deus, né, ou melhor, os seus devotos, seus crentes, né? Eles pregavam muito a idolatria. Por quê? Porque não pregavam o culto exclusivo ao verdadeiro Deus. Tinham hábitos bem duvidosos. Tá? Uma injustiça social predominante. Né? E a gente percebe que era uma sociedade inteira obsidiada. Porque existiam inteligências no plano espiritual que incentivavam essas pessoas a cultuar um falso Deus, com falsos valores, com falsos ensinamentos. Era uma coletividade inteira obsidiada. Aí quando vem Elias para resgatar o culto ao verdadeiro Deus, com os valores verdadeiros, o que ele vai enfrentar? Oposição, é verdade, evidente. Intolerância. Muitas dificuldades. Então, uma característica, não é, do profeta Elias é que ele não recua frente às dificuldades. Mesmo sofrendo, mesmo ali perseguido, ele segue adiante. Tanto é que o nome Elias vai significar Javé é meu Deus. Então ele já vem com essa missão, veio missionário, de fato. Essa missão de resgatar o culto ao verdadeiro Deus naquela sociedade. Ok? Todo mundo entendeu até aí? Entendemos, né? Bom, pulando para a página 26, primeiro parágrafo. Depois vocês leem, gente, a apostila na íntegra, para não perder nenhuma informação que pode ser importante, né, para cada um. Mas aqui nós vamos citando os pontos principais, senão a gente não termina hoje, né, porque é bastante coisa de fato. Então Elias, ele pregou que o compromisso com Deus é absoluto e inegociável.
Ele alertava que a infidelidade à aliança resultaria em sofrimento e destruição. Por quê, gente? Porque Deus é um Deus vingativo? Não. Isso aqui é lei de causa e efeito. O que a aliança colocava? Quais eram os valores da aliança do povo de Israel com Deus? O culto ao Deus verdadeiro, né? E a observância de suas leis. Pronto. Se eu saio dessas leis, o que eu vou atrair para a minha vida? O que eu vou atrair para a minha vida se eu saio das leis de Deus? Sofrimento. Por quê? Como forma de retificação, de reeducação. Tá? Isso é lei de causa e efeito. Então Elias, ele veio alertar, olhe, cuidado. Não só Elias, mas todos os profetas. Se vocês forem ler as características aí na apostila de todos os profetas, vai ter essa característica em comum, que é o retorno para as observâncias das leis de Deus. Porque todos os profetas vieram em momentos em que a sociedade estava desvirtuada. É isso? Não é isso, Simone? Tudo bem? Pois é. Alguma dúvida até aí? Porém, ele vai dizer mais, ele vai dizer assim: quando nós nos arrependermos e retornarmos para a lei de Deus, essas mesmas leis vão trazer renovação espiritual, porque a lei é de reeducação. E quem deixa muito claro isso é o próprio Cristo, quando vai dizer bem-aventurados os que choram, os aflitos, né? Porque serão consolados, serão reeducados, serão renovados, regenerados. Então não importa o que nós tenhamos feito, não importa há quanto tempo nós tenhamos saído da observância das leis de Deus, fugido a elas. Quando nós voltarmos, né, aí é claro, né, tem todos aqueles 3 passos que Allan Kardec nos coloca, que é o arrependimento, a expiação e a reparação, né? Depois disso vem a renovação, que ela é muito natural, certo? E além de combater a idolatria, Elias denunciou a injustiça social e a corrupção de todo o reino, especialmente do rei Acabe. O profeta, no 3º parágrafo, demonstrou que a fé em Deus dá força para enfrentar os poderes opressores e as situações adversas. Ele também, Elias, é associado à ideia de preparação para a chegada de tempos melhores, simbolizada por sua ligação com João Batista no Novo Testamento. Então nós percebemos o atuar de Jesus e de Deus preparando o terreno. Sabiamente, Allan Kardec vai dizer, olha, se algo vem além do tempo, é abortado. Né? Em se referindo ao Espiritismo, ele vai dizer, o Espiritismo não poderia ter vindo antes, veio no momento que deveria vir, no século XIX, porque era o momento certo. E quem preparou o terreno para o Espiritismo? Todos esses trabalhadores da primeira hora. Isso está descrito também no Evangelho segundo o Espiritismo, no item, no capítulo, os trabalhadores da última hora. Capítulo 20, né? Do Evangelho. Capítulo 20. E ali está descrito que os trabalhadores da primeira hora foram os profetas. Os trabalhadores da última hora, adivinha quem são? Quem são, Cris? Os trabalhadores da última. Nós aqui que estamos na última hora de um planeta de provas e expiações, tá? Ok, gente. Então, feita esta introdução sobre algumas características de Elias e características da sua missão, nós vamos citar aqui alguns fatos da vida de Elias que são explicados pela codificação espírita, ok? E repito, esses fatos devem servir de modelo para outros profetas. O que outros profetas realizaram, tá? Com relação à mediunidade, aqui vai estar o modelo na vida de Elias, tá? Então, qual o primeiro fato que nós colocamos aí? Elias, ele previu uma seca. Isso está descrito em 1 Reis 17, 1.
tá? E que diz o seguinte: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, ou viva o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Ele estava vendo uma entidade superior ali. Que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então ele está prevendo uma seca no reino de Israel. Tá? Gente, no encontro passado, nós identificamos um dos motivos da proibição de Moisés para a consulta aos mortos, aos desencarnados. Um dos motivos foi a adivinhação, chamada de necromancia. E nós, na doutrina espírita, né, a gente sabe, a gente não pratica adivinhação. A gente sabe que isso é contra a lei de Deus. O médium espírita, porque médium tem em todo lugar, mas o espírita, ele não está preocupado com a adivinhação, nem os adeptos da doutrina não estão preocupados com a adivinhação. Aliás, os espíritos superiores se afastam veementemente desta prática. Então, o que Elias estava fazendo aqui? É bem verdade que no livro dos médiuns, ou melhor, no livro dos espíritos, está descrito que o futuro é oculto ao homem encarnado, né? Se não, em casos especiais de utilidade geral. Então, este é um caso especial. Ou não? Algumas outras profecias de Elias e de outros profetas são casos especiais. Algumas profecias, por exemplo, o sermão profético de Jesus, contido em Mateus capítulo 24, em que Jesus vai dar 7 sinais do que seria o fim dos tempos, era ou não era uma ocasião especial? Então, totalmente de acordo com o que está em O Livro dos Espíritos, nos afirmando que a previsão do futuro é liberada para casos especiais. Ok? Não para toda a gente. Tá? Então, Elias aqui, ele tem uma mediunidade, ou ele faz uso de uma mediunidade que nós, na doutrina espírita, conhecemos como mediunidade profética ou de presciência. Allan Kardec, ele vai perguntar, no livro dos médiuns, capítulo 26, item 289, o seguinte: não há homens dotados de uma faculdade especial que os faz entrever o futuro? Não é? Porque há quem diga, ninguém consegue prever o futuro. Allan Kardec vai perguntar sobre isso. E a resposta dos espíritos é essa. Há, sim, aqueles cuja alma se desprende da matéria. Não é o corpo quem vê, é o espírito, tá? No caso é a alma, porque o espírito está encarnado. Mas ele ali vai se desprender da matéria. Então, é o espírito que vê. E quando é conveniente, Deus lhes permite revelarem certas coisas para o bem. Todavia, mesmo entre esses, são em maior número os impostores e os charlatães. Nos tempos vindouros, essa faculdade se tornará mais comum. Então, Kardec, ele sempre, e os espíritos superiores, né, eles sempre estão muito preocupados com os impostores e os charlatães. Eles falam aqui, olha, o espírito se desprende do corpo, o espírito consegue, em certas ocasiões, ver o que vai acontecer. Isso é uma faculdade inerente ao espírito. Uns têm mais desenvolvido, outros não, ok. Mas devemos tomar cuidado com os charlatães, os impostores, porque muita gente há por aí dizendo que consegue ver alguma coisa, ler uma mão, uma borra de café. E, na grande maioria dos casos, é charlatanismo. Ok? Então, muito cuidado com isso. No caso de Elias, não. Um enviado de Jesus, um profeta de Deus. Ora, mediunidade de presciência autêntica. Autêntica. Ok? Então, qualquer outro profeta que venha na Bíblia falando sobre o futuro, né, com essas profecias, nós já enquadramos neste tipo de mediunidade
contida a explicação no livro dos médiuns, tá? Que é a mediunidade de presciência ou a mediunidade profética, que algumas pessoas são dotadas. Ok? Alguma dúvida? Beleza. E aqui nós temos 2 ditos milagres, né, de Elias. Primeiro, na casa da viúva de Sarepta. O que aconteceu lá, né? Ele chegou lá, bateu a porta e ela expôs a situação de fome, de penúria material. E o que está descrito lá em Reis 17, capítulo 17, versículos 14 a 16? Elias dizendo o seguinte: por que assim diz o Senhor, Deus de Israel? A farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê a chuva sobre a terra. Lembra? Ele previu a seca, e a seca chegou, a fome chegou. Porém, ali ele estava na casa daquela pessoa, daquela viúva, abençoando aquele lar. E foi ela, e foi a ela e fez conforme as palavras de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Ou seja, Elias ali foi o médium do Senhor, certo? O que aconteceu ali? E a gente pode até lembrar também da multiplicação dos pães e dos peixes pelo Cristo. O que aconteceu ali? Gente, para Deus, para Jesus, eles não precisam que nós venhamos com um banquete para que eles abençoem as nossas vidas. Eles pedem o mínimo. Jesus, ele pediu alguns pães e alguns peixes. O que é que vocês têm aí? Eram 5 pães e 2 peixes. Ok, eu só preciso disso. E desses 5 pães e 2 peixes, ele alimentou milhares, centenas, né? Milhares, 5.000 pessoas aproximadamente. Nas bodas de Caná, Jesus disse: o que é que vocês têm aí? Quando acabou o vinho, né? Lembram do casamento? O que é que vocês têm aí? Tem 2 botijas com água. Eu só preciso disso. Aquela água transformou no melhor vinho. Então, Elias, né? Utilizando o mesmo princípio, o que é que você tem? Pouca comida. Porque isso é suficiente. Porque Deus vai, através de Jesus, vai multiplicar as nossas migalhas. E às vezes a gente vai com o coração tão sofrido, né? Senhor, eu só tenho isso. É só isso que eu preciso. E ali ele transforma aquele sofrimento em um verdadeiro banquete. Não é isso? Então, como a viúva tinha bem pouquinha coisa, o que Elias fez ali, gente? Explicado mais uma vez pela codificação espírita. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 14, item 160. Mediunidade de efeito físico. Qual? Materialização. Os médiuns de efeitos físicos são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais. Inúmeros fenômenos materiais. Este foi a materialização de alimento. Materializou através de quê, gente? Do fluido cósmico universal. Em contato com aquele pouco alimento que possuía aquela casa, ele transforma aquilo ali num banquete, quase que em uma fonte. Isso é mediunidade de materialização, uma mediunidade de efeito físico. Só isso. Tem segredo na Bíblia? Não tem. Por isso que a doutrina espírita ela é a chave para uma compreensão muito profunda e apurada dos fatos bíblicos. Basta que a gente faça essa ponte. É esse o objetivo desse estudo. A gente fazer essa ponte entre o que nos ensina a doutrina espírita e os fatos bíblicos. Por quê? Existem as 2 primeiras revelações na Bíblia e a terceira revelação, a doutrina espírita. Elas têm que se interligar. Ok?
outro dito milagre de Elias, a ressurreição do filho da viúva. Está lá também em 1 Reis, capítulo 17, versículos 21 e 22, em que está descrito que então se estendeu sobre o menino 3 vezes, Elias, né? Se estendeu 3 vezes sobre o menino que estava aparentemente morto. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Primeiro ponto, isso aqui prova que a alma é imortal, né? Se alguém ainda tinha alguma dúvida e alguém é crente na Bíblia, isso aqui já mata a charada. A alma é imortal. Mas o que aconteceu ali? Nos diz Allan Kardec que nesses casos, muito provavelmente essas pessoas estariam sofrendo um efeito de catalepsia profunda. Porque quando o laço rompe de uma vez, não há mais como voltar. O laço, né? Eu digo o fio, o cordão de prata, que está descrito também na Bíblia em Eclesiastes. Certo? Eclesiastes fala do cordão de prata, que a doutrina espírita vai nos falar, que é um laço semimaterial que une o espírito ao corpo. Quando esse laço rompe, não há mais como voltar atrás. O corpo morre, de fato. Nesses casos, existe uma catalepsia profunda, que dura vários dias. Em alguns casos, é tão sério, é tão severo isso, a ciência está aí para provar, que algumas pessoas chegam a entrar em estado de decomposição, Cris. Até pouco tempo atrás eu não sabia disso. Né? A pessoa não está morta, mas o estado de catalepsia é tão avançado, é tão profundo, que o corpo até entra em um estado de decomposição. Isso a ciência está com Lázaro, né? Por exemplo. Então, pessoal, aqui nós entendemos como um estado de catalepsia profunda em que a morte ela é quase certa. E quantas pessoas já foram enterradas vivas por conta disso, né? E depois foram feitas exumações, a pessoa estava de bruço, assim, no caixão, porque todo mundo jurava que estava morto. Mas o que aconteceu aqui foi uma mediunidade de cura. Descrita no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 14, item 175. Nos médiuns curadores, a faculdade é espontânea. Não há como desenvolvê-la, tá? Ela já vem conosco. Ela é espontânea. A intervenção de uma potência oculta, que é o que constitui a mediunidade, se faz manifesta em certas circunstâncias. Sobretudo, se considerarmos que a maioria das pessoas que podem, com razão, ser qualificadas de médium curadores, recorrem à prece, que é uma verdadeira evocação. Então, aqui ele está dizendo que não há como curar, através da mediunidade de cura, sem uma potência espiritual. Até porque não seria mediunidade, seria medicina da Terra, né? Se eu tenho a capacidade de curar sem o espírito, eu sou um médico terreno. Né? Quando existe um espírito que me usa como instrumento para que eu cure as pessoas, aí é mediunidade de cura. Especialmente porque a maioria dos médiuns de cura, eles recorrem à prece antes de seus trabalhos. E Allan Kardec vai nos dizer que a prece é uma verdadeira evocação, mesmo sem a gente saber, sem a gente querer. Quando eu estou orando a Deus, a Jesus, ao Santo, ao Espírito Santo, ao Espírito, ou fazendo alguma referência a eles, eu estou fazendo uma evocação. É simples. É como a gente ainda repete. Muda a forma. Cada religião vai ter a sua maneira, o seu vocabulário, né? Enfim. Mas o fundo é basicamente o mesmo. Quando os católicos estão orando para Nossa Senhora, para São Francisco de Assis, para São Paulo, nós, na doutrina espírita, interpretamos que eles estão se referindo a espíritos de alta envergadura moral. Problema nenhum. Quando os protestantes estão orando, né, para Deus, né, pela intervenção do Espírito Santo,
Estão orando para Deus pela intervenção de espíritos santificados que vêm nos auxiliar. Muda a forma, o fundo é o mesmo. A mesma coisa. Certo? Então, Elias aqui, ele fez uso da mediunidade de cura. Olha que médium excepcional. Aqui nós já citamos mediunidade de efeito físico de materialização, mediunidade de presciência, mediunidade de cura. Mas tem mais. Por isso que nós escolhemos Elias como modelo dos outros. Certo? Aqui, Mark, o desafio do Monte Carmelo. Lá que ocorreu o barababá lá, o negócio. Que ocorreu o fuá. Vamos lá, gente. Desafio no Monte Carmelo. Elias confronta 450 profetas de Baal. E os 400 profetas de Azerá, no Monte Carmelo. Gente, foram 850 pessoas contra um. O que aconteceu aqui? Nós não colocamos na narrativa, mas foi assim. Imagine aí um monte enorme, né? O Monte Carmelo. E chegou no ápice do confronto mesmo religioso, né? Com essas palavras, entre Elias e aquela sociedade. Elias pregando o Deus verdadeiro, o único, Javé, né? E a sociedade idólatra, pregando outros deuses. Aqui nós temos Baal, que era o mais conhecido, né? E Azerá. Tá? E aí o que acontece? Elias ele vai tirar uma onda ali. Ele vai dizer assim: se vocês. Está no livro de Reis, tá? Pode procurar aí. Capítulo 18. Se vocês, ou melhor, se o Deus de vocês é realmente o Deus verdadeiro, peçam para ele descer fogo dos céus, fazer alguma coisa, para que ele mostre que é o Deus verdadeiro. Aí, o erro, né, dos profetas de Baal foi cair nessa de Elias. Pois tá bom, vamos pedir. E aí fazem lá um ritual, umas danças, umas coisas e pedem para que o Deus deles se manifeste, para que desça fogo dos céus. Aí o que acontece? Nada. Não acontece nada. Aí o que Elias começa a fazer? Começa a rir, e a dançar e a brincar, e a tirar a onda da cara dos profetas. Gente, está escrito, tá? Eu estou aqui. Eu estou colocando de uma forma lúdica, mas isso está escrito na Bíblia, lá em Reis, tá? 1 Reis, capítulo 18. E aí, Elias começa a rir e a zombar dos profetas, dos falsos profetas, né? Pronto. Aí agora chegou a vez de Elias. Aí ele vai dizer assim: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se aqui hoje, que tu és Deus de Israel, e que sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo reconheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizestes voltar o seu coração. E aí o que aconteceu? Nada? Não, né? Então caiu o fogo do céu e consumiu o holocausto, as oferendas ali, né? E a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, o fogo saiu por cima da água. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então olha o que aconteceu naquele monte. Elias rogou e Deus enviou fogo dos céus, queimou tudo e saiu ainda por cima da água. Pelo amor de Deus, a doutrina espírita explica isso. O que foi que aconteceu ali? Claro que explica. Mais uma mediunidade de efeito físico, desta vez a pirogenia, que está descrito no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 5, item 82.
o seguinte: Foi que chamou o fogo. os profetas do Deus Baal, Esses 450. 450, mais os outros 400, né? do outro Deus. Eles estavam em 850. E aí queriam fogo para matar um. Para a manifestação do Deus deles. Não era exatamente para matar Elias. Era porque eles acreditavam, né, no Deus deles, e eles, crentes, acreditavam que o fogo ia descer e todo mundo ia ver que eles estavam corretos, que aquele era o Deus verdadeiro. Só que nada acontece. E Elias, com o mesmo objetivo, reza ao Deus verdadeiro e Deus, de fato, envia o seu fogo. Que era uma mediunidade de efeito físico, tá? A pirogenia, descrita no livro dos médiuns da seguinte forma. Além disso, para excluir a suposição de que possam ser efeito de imaginação sobreexcitada pelas ideias espíritas, há circunstâncias de que se produzem entre pessoas que nunca ouviram falar disso. E exatamente quando menos por semelhante coisas esperavam. Tais fenômenos, a que se poderia dar o nome de espiritismo prático, natural, são muito importantes, pois não permitem a suspeita de conivência. Então, o que aconteceu aqui foi isso que está descrito no livro dos médiuns. Ali ninguém acreditava, só Elias. No entanto, todos passaram a acreditar quando viram o fato. Da mesma forma que a pessoa pode dizer, eu não acredito em espírito, se manifesta um espírito aqui materializado, como que a pessoa não vai acreditar? Aí alguém pergunta, tá, mas então por que vocês espíritas não fazem a mesma coisa que Elias fez? A resposta é a mesma que nós demos há pouco tempo atrás. Não precisa mais. O objetivo não é esse. Naquele momento era essencial que isso acontecesse. Hoje, nós não estamos preocupados com efeitos físicos, e sim com transformação moral. Ok? Devemos guardar atenção a este episódio. Por quê? Esse episódio que aconteceu no Monte Carmelo. Porque, após isso acontecer, Elias, ele manda decapitar todos os sacerdotes destes supostos deuses. Todos. Perderam a cabeça. Está descrito em 1 Reis, capítulo 18, versículo 40 e capítulo 19, versículo 1. Pode procurar lá. Elias manda decapitar. Esse foi o erro de Elias. Então eles não... Esses profetas falam que os irmãos não influência da manifestação dele. Não, ali... Vai. Eu ia falar, mas se esses profetas do Deus Baal não tinham sido mortos, não teria sido por consequência do fenômeno mediúnico. Não, o que aconteceu? Eles colocaram lá numa superfície animais para serem sacrificados. Por isso que na narrativa, quando o fogo desce dos céus, diz que consumiu o holocausto. O que é isso? O que consumiu o holocausto? Consumiu as carnes dos animais, a ovelha, enfim, o que colocaram lá. Mas não as pessoas. É mais ou menos como se um raio, por exemplo, tivesse uma mesa com todas as oferendas e um raio tivesse caído exatamente naquele local e destruído todo aquele festejo, toda aquela festa que eles estavam fazendo no momento. Entendeu? Mas as pessoas ficaram vivas. Até que Elias mandasse decapitar. E este foi o erro de Elias, ali super excitado, né? E no ímpeto de defender o Deus verdadeiro, ele comete esse equívoco. Nesse mesmo momento que ele... E após, né? Mas na mesma hora ali. E ele não estava sozinho. Tava, mas aí o pessoal não se prostrou. Vai tirar do dele. O pessoal da internet ouviu. Ele estava sozinho. Se Elias estava sozinho, como é que ele mandou matar os 850 homens? Se a gente for para o final da narrativa, é colocado que o povo, após a manifestação do Deus verdadeiro, o povo fez o quê? Colocaram suas mãos sobre seus rostos e sobre o chão e se prostraram diante do verdadeiro Deus. Então, o povo que estava
assistindo a tudo, ficou ao lado de Elias, e os 850 profetas dos deuses falsos, né, ficaram sós. Vamos reler aí, só para não tirar a dúvida? Então, quando esse projeto, essas pessoas, né, ajudaram a E além disso, existia todo um povo, Cris, toda uma sociedade assistindo. Nós temos, é porque eu gosto de desenhar no quadro, mas aqui está ali, ó. Nós temos, de um lado, 850 profetas, falsos profetas. De outro lado, Elias. Porém, além deles, nós tínhamos toda uma sociedade que estava assistindo. Estava assistindo a tudo. Quando fica mais do que claro que o Deus verdadeiro é o Deus que Elias prega, aquela sociedade ficou do lado de quem? De Elias. Diante disso, Elias comete o erro sobre supraexcitação, de mandar aquele pessoal decapitar os 850 sacerdotes, né? Falsos profetas. Atenção a isso, porque esse fato ele vai repercutir no Novo Testamento, em mais de uma passagem. Primeiro, Jesus vai dizer o seguinte, uma passagem que nós vamos repetir daqui a pouco, mas vamos falar, né, agora, na primeira vez. Jesus vai dizer assim, ninguém subiu aos céus, senão que desceu dos céus. Senão o Filho do Homem. Jesus diz que antes dele, pelo menos, né, ninguém tinha vindo do reino dos céus, não. Quando Elias morre, é dito que ele vai para o céu. Então, como ele vai para o céu, se Jesus no futuro diria, 900 anos depois, diria que ninguém subiu aos céus, senão que desceu dos céus. É claro que Jesus está fazendo referência a um reino celeste, aos planetas celestes, que nós conhecemos na doutrina espírita. Elias, ele pode ter ido, quando ele morreu, para o mundo de regeneração, para o mundo ditoso, para qualquer lugar, menos o reino dos céus. É aí que está a narrativa que nós vamos citar daqui a pouco, certo? Mas até então guarda essa informação. Até aqui guarda essa informação. Não tem como Elias ter ido para o mesmo reino de Jesus, os planetas celestes, porque o próprio Cristo vai dizer, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu. E para comprovar isso, o próprio Cristo ele vai dizer o seguinte, já se referindo à reencarnação de Elias, a João Batista. Eu vos declaro que dos nascidos de mulher, ou seja, dos vinculados à terra, ninguém é maior do que João Batista. Porém, eu vos digo que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Ele está dizendo que na terra não tem ninguém maior do que João Batista, ou não tinha naquela ocasião. Certo? Porém, João Batista ainda era um espírito vinculado à terra. Por quê? Porque possuía débito. Qual débito? A morte dos profetas. E quando João Batista morre, como é que ele morre? Decapitado. Lei de causa e efeito. Então, ali, na morte de João Batista, ele vai quitar o seu débito quando ele era Elias. Certo? Eu estou aqui só passando assim, bem por cima, porque existem outras passagens que nós vamos citar no próximo mês, quando falarmos de Jesus, nós vamos citar que Jesus diz em mais de uma ocasião que Elias é João Batista, ou João Batista é Elias. E se quereis reconhecer, é ele mesmo, Elias, que estava para vir. Então, a gente percebe que tudo se encaixa. Tudo se encaixa. Basta que a gente tenha olhos de ver e disposição para estudar. Ok? Bom, gente, essa parte do
da manifestação de Deus e do holocausto, né? Todo mundo entendeu? Tem alguma dúvida? Internet aí, o pessoal tá beleza aí? Vamos falar da morte dele daqui a pouco, viu? Então aí foi mais uma mediunidade de efeito físico, tá? Depois, Elias ora a Deus e Deus envia a chuva para o quê? Acabar com a seca que ele mesmo, Elias, havia previsto, certo? Está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 45, está aí na apostila de vocês. E aí, o livro dos Espíritos, na pergunta 659, vai trazer a importância da prece. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há 3 coisas que podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Então nós percebemos aí em muitas ocasiões na vida dos profetas que eles começavam louvando a Deus e depois eles vinham com os pedidos. E assim era feito. E o agradecimento. Tá? Então, através da oração, Elias ele pede, né, para Deus para que se encerrasse aquela seca e Deus envia a chuva dos céus. Ok, gente? E aí o que acontece? Quando Elias, né, decapita os sacerdotes do deus Baal, tá? E a seca acaba, lembra que a mulher do rei era uma das maiores crentes desse suposto deus Baal? Lembra disso? Aí o que vai acontecer? Ela vai perseguir Elias. Da mesma forma com que no futuro a mulher de Herodes vai pedir a cabeça de João Batista. Olha como as coisas se ligam. Tá? E aí Elias, em meio à perseguição e já cansado, né, gente? Porque tem vezes que o calo aperta mesmo. Tem vezes que a gente fica cansado, né, Ela? Fica. E aí ele cansou. E foi ao deserto. O deserto é muito importante na vida dos profetas. Caminho de um dia. Andou um dia inteiro. E foi sentar-se debaixo de um zimbro. E pediu a sua morte. E disse: já basta, meu Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Olha só a fragilidade que ele se encontrava. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido, ainda estava cozido o pão, viu? Sobre as brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a deitar-se. Bom, aqui nós temos, gente, o que podem ser 3 tipos de mediunidade. Gonçalo, Oi. Patrícia diz assim: mesmo após Elias declarar tantas pessoas, ou seja, acho que ela quis decapitar, né? Tantas pessoas orar a Deus e Deus o atende no seu pedido. Ela faz uma pergunta, né? Qual a visão ou explicação espírita disso diante desse erro grave de Elias? E mesmo assim, sua conexão com os espíritos superiores não ter sido abalada. Graça, misericórdia. O mesmo que aconteceu, por exemplo, com Pedro, com Paulo. Tantos erros cometidos. Aí, Patrícia, você pode questionar assim, tá, mas Pedro era um antes, depois, né, no convívio com Jesus, ele foi mudando. Paulo perseguiu os cristãos antes, depois que ele encontrou o Cristo, ele mudou. Elias não, Elias ele já tinha esse convívio mediúnico antes. E mesmo assim ele cometeu o ato. Se nós formos interpretar desta forma, nenhum de nós estaria, por exemplo, aqui na Casa Espírita. Não que nós tenhamos decapitado alguém, mas porque nós erramos todos os dias. E mesmo assim, todos os dias a misericórdia se renova. Ainda mais, Patrícia, em uma sociedade de espíritos ainda endurecidos.
E Elias, por mais à frente que estivesse, ainda estaria vinculado àquele meio, sofrendo, inclusive, aquelas influências por não ser espírito puro. Ainda estava sujeito ao erro, à falha, ao equívoco. E mesmo assim, Deus não o abandona após um ato tão terrível. Porque entendia que a missão de Elias era muito importante, que aquele erro poderia ser sanado no futuro, como de fato foi. Só não ia ficar impune. Só não ia ficar impune, como não ficou, tá? Mas entendendo que tudo tem a sua razão de ser e o seu momento certo para acontecer. Ok? A questão de permitir que a chuva venha, né, era um benefício coletivo, né, para acessar a seca. Então, não seria assim justo, né, não atender aquela rogativa em razão do ato de Elias, sendo que iria beneficiar muitos outros. Perfeito. O que o Fran falou aí, né? Está escrito. Não lembro se é livro dos Espíritos ou no Evangelho, né? Que o bem comum sobrepõe-se, né, ao bem individual. Muito bom. Então, diante de tudo isso que aconteceu, Mark. Estou gostando hoje. É importante a gente se atentar também que não é com os castigos de Deus que a gente vai ter que se preocupar, né? Porque ele amou o tempo inteiro. Mas sim com as leis que a gente infringiu, que estão na nossa consciência, né? Então, independente do quanto eu erre aqui, Deus não vai deixar de me amar nada. Mas não quer dizer também que eu não vou colher as consequências daquilo que eu planto, né? Como forma de quê? Como forma de reparar. Isso. Reparação, né, e reeducação. Perfeito, é isso mesmo. Então, diante de tudo isso que aconteceu, Elias ele ficou fragilizado, né? Depois da farra vem a ressaca moral, né? E aí vem a perseguição, vem tudo. E aí o que aconteceu? Ele foi para o deserto e pediu a Deus para morrer. E aí veio um anjo, né? E cuidou dele. Materializou pão, água, certo? E aí nós temos, além dessa própria materialização, o que podem ser 3 tipos de mediunidade. Ou Elias teve uma clara evidência, vendo o anjo ali em vigília, ou Elias teve uma mediunidade onírica, que foi mais provável, porque aqui está dizendo que ele deitou, certo? Onírica é o quê, gente? Mediunidade onírica é de sonho, tá? Mediunidade de sonho. Ou uma materialização perfeita do anjo ali. Pronto. Alguma dessas coisas aconteceu. O que está descrito no livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 14, item 167, o seguinte. Os médiuns videntes, né, se foi uma vidência, são dotados de faculdade de ver os espíritos. Alguns gozam dessas faculdades em estado normal, quando perfeitamente acordados, e conservam lembrança preciosa do que viram. Outros só possuem aqui já a onírica, né, em estado sonambúlico, ou próximo do sonambulismo. Sonambulismo, gente, na linguagem de Kardec do século XIX, você está dormindo, tá? Não é você sair andando só por aqui. Hoje em dia, né, mudou mais a compreensão da palavra. Raro é que esta faculdade se mostre permanente. Quase sempre é efeito de uma crise passageira, como foi essa que aconteceu com Elias. Na categoria dos médiuns videntes, se podem incluir todas as pessoas dotadas de dupla vista. A possibilidade de ver em sonho os espíritos resulta, sem contestação, de uma espécie de mediunidade, mas não constitui propriamente falando o que se chama de médium vidente. Por quê? O médium vidente é aquele dupla vista que está acordado, está em vigília. Tá? Então ele está aqui com a gente, está ali, age ali, ela começa a ver espírito aqui. É uma mediunidade de vidência, certo? A mediunidade de sonho, a onírica, não é vidência, porque seu corpo está dormindo. Você está em espírito deslocado do corpo. Então você está vendo o que está no plano espiritual. E o que você vai lembrar quando você volta para o corpo é o que constitui propriamente o sonho. Todo sonho é espiritual? Não. Tem sonho
que é material mesmo do cérebro processando as experiências do dia. Mas existem os sonhos espirituais, os reencontros, né? Acho que todo mundo, ou a maioria, já passou por isso. Ok? Tudo bem? E aí, depois disso, Cris, hoje só vai dar para falar de Elias, pelo visto, né? É muita coisa. E depois disso, vem o quê? Elias ele vai para um outro monte, né? O que aconteceu foi no Monte Carmelo, aquela confusão toda. Aí ele vai para o deserto, né? Tem esse encontro mediúnico com o anjo, né? Que é um espírito superior, tá? E aí ele vai para um outro monte também muito conhecido, o Monte Horebe. E o que vai acontecer lá? Ele vai encontrar com o que seria Deus e receber instruções de Deus, certo? Está lá em 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12. O que acontece? Deus disse o seguinte: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes, que quebrava as penhas, e diante do Senhor, quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Ele vai narrar aqui, só para encurtar a história, ele vai narrar que Elias entrou numa caverna no monte e ficou lá esperando Deus. Porque Deus disse, olha, vá para o monte, né? Deus, na doutrina espírita, nós certamente, né? Acreditamos que certamente era um espírito, uma potência espiritual enorme em nome de Deus. Tá? E aí, vamos citar, Deus fala, olha, eu vou lhe encontrar lá. Me espere. Você vai receber instruções. Ok. E aí, Elias está lá esperando, aí passa um forte vento, porque Deus é o Deus, Senhor dos exércitos e tal, né? E tem que se manifestar na força. Mas não. Deus não estava no vento. Aí vem um terremoto. Balança tudo, cai pedra. Mas não. Segundo a Bíblia, o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, agora sim vem o fogo. Pá! Um raio. E queima tudo. Força de Deus. Mas não. O Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, vem uma voz mansa e delicada, sob forma de uma brisa. E ali Deus estava. Então, depois da manifestação lá no Monte Carmelo de força, Deus agora vem em uma voz mansa e delicada, onde Elias não o aguardava. E ele se manifesta numa simples brisa, ouvindo a voz de potências espirituais elevadíssimas em nome de Deus Todo-Poderoso. Aí deixa a curiosidade do que ele diz, né? Vamos buscar na Tem Bíblia. lá na Bíblia, né? Aqui o foco é a manifestação mediúnica, certo? Que está descrita no livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 14, item 165. O que aconteceu ali? Deus apareceu no vento, na brisa? Não, uma voz suave e mansa, delicada, né? Mediunidade de audiência. São os que ouvem a voz dos espíritos. Como já dissemos, tratar da pneumatofonia é algumas vezes uma voz interna que se faz ouvir no foro íntimo. De outras vezes, uma voz externa, clara e distinta, como a de uma pessoa viva. Os médiuns audientes podem, assim, conversar com os espíritos. Eles não veem necessariamente, né? Mas eles escutam. Como Elias escutou aqui uma voz, que seria a voz de Deus. Ok? Mediunidade de audiência. Doutrina espírita explica ou não explica isso? Quando eu vou ler a Bíblia, né, e eu percebo lá que o profeta ouviu a voz de Deus, eu já sei que é mediunidade de audiência. É só isso. Não tem nada de sobrenatural, nada de misterioso, de maravilhoso, de mágico, de feitiçaria. Não, é só mediunidade de audiência.
Só isso, tá? E aí o que é que acontece? Elias, depois desse episódio, né, quem quiser ler as instruções de Deus para Elias, vá lá na Bíblia, em 1 Reis, tá? Capítulo 19 e veja, tá? Mas aí Elias, ele tinha um pupilo, um discípulo, chamado Eliseu, né? Era a dupla sertaneja, era Elias e Eliseu. E aí, o que acontece? Eliseu, logicamente, seguia Elias, só que estava chegando o momento do desencarne de Elias. Da morte de Elias, né? E aí, está lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 8. Que Elias usou, né, de mais uma mediunidade de efeito físico. Dessa vez ele dividiu, como Moisés, ele dividiu as águas do rio Jordão, nesse caso do rio Jordão, ao meio e passou no leito seco do rio. Ele bateu a capa dele, as águas se dividiram e eles passaram em terra seca. É uma mediunidade de efeito físico, está descrito também no livro dos médiuns. Eu não vou ler novamente, porque nós já falamos sobre ela, tá? Mas a mediunidade de efeito físico depende de um médium de efeito físico nas redondezas, tá? E esse médium vai doar o quê? Fluidos materiais, que se unem com os fluidos espirituais e ambos produzem o fenômeno físico. Para que se produza uma mediunidade de efeito físico, obviamente é necessário que haja um médium de efeito físico nas redondezas. Aqui nós estamos em grupo, basta que uma pessoa seja médium de efeito físico para que tenha um efeito físico aqui. E o efeito físico vai cessar justamente com ou a cessação ou o enfraquecimento dos fluidos. Ok? Alguma dúvida? Nenhuma, não é? Beleza. Na página 32, agora sim, a morte de Elias. Elias é levado ao céu por um redemoinho. Certo? Acompanhe comigo aí. Eu vou ler aqui o que tem na Bíblia, tá? Em 2 Reis, capítulo 2, versículos de 9 a 11. Sucedeu que, havendo eles passado, né, pelo rio, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que eu seja tomado de ti, antes que eu morra. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Queria nada ele, né? Ele pediu porção dobrada. Do que? Da mediunidade de Elias, do poder mediúnico de Elias. E Elias respondeu: coisa difícil pediste. Olha lá. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não vires, não se fará. Por que Elias está dizendo isso? Guardem essa pergunta. Por que Elias disse isso? Eliseu, se você me vê depois que eu for tomar de você, você vai estar com a porção do meu espírito, né? Se você não me vê, você não vai estar. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu como num redemoinho. Ok? Então, para além do símbolo da morte de Elias, que foi uma morte, para além, que isso foi um símbolo, certo? Para além do símbolo desse desencarne, chamamos a atenção para o que passa despercebido por muitas pessoas. Eliseu pede para ter os dons mediúnicos. E Elias vai dizer aquilo: se você me vê, você tem. Se não me vê, não tem. Por quê, gente? É óbvio. Quem é que vê espírito? Médium. Então Elias está dizendo: se depois que eu morrer você continuar me vendo, meu amigo, você vai ter. Se você não continuar, só lamento, você não vai ter. Porque a mediunidade é dada por Deus e não por Elias. Não por mim, nem por qualquer um de nós. Então Deus concedeu a Eliseu a mediunidade, porque quando Elias desencarna, Eliseu continua vendo. Viu tudo que aconteceu ali. E a carruagem de fogo, né, o redemoinho, isso tudo é muito simbólico.
É símbolo que a Bíblia usa. Aí as pessoas dizem assim hoje: ah, mas Jesus disse que Elias vai voltar antes do fim dos tempos porque Elias não morreu. Porque ele subiu ao céu num redemoinho em corpo. Ele não morreu. Não entendendo que esta linguagem é simbólica. Carruagem de fogo, assim como a escada de Jacó, né, como o próprio redemoinho e tantas outras coisas na Bíblia são símbolos. É como o Haroldo Dutra fala, se a gente ficar pegado ao símbolo, a gente pega um fruto, descasca o fruto e fica com a casca e não come o fruto. Porque a casca é o símbolo. O fruto é a experiência. Entende? É a significação do que aconteceu. Tá? Então Elias desencarna. Porém, não vai para os reinos celestes, ele vai para outros locais. Ok? Se a gente pensar em efeito físico natural do planeta Terra, a gente está vendo hoje com mais facilidade esses redemoinhos com fogo, que vem junto com o fogo. Vocês já viram na televisão? Então, assim, alguns especialistas, né, cientistas, acreditam que foi isso que aconteceu com Elias. O que não impede de realmente ter sido. Né? O fato é que ele desencarna. Certo? E aí, o que acontece? Depois disso tudo, tem uma questão interessante, tá? Que está narrada lá em 2 Crônicas, capítulo 21, versículos 12 a 15, o seguinte. 10 anos depois disso acontecer, Elias escreveu para uma pessoa. E escreveu o seguinte: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Porquanto não andastes nos caminhos de Jeosafá, teu pai, e nos caminhos de Azar, rei de Judá, mas andastes nos caminhos dos deuses de Israel, e fizeste prostituir a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a prostituição da casa de Acabe, o rei lá dos sacerdotes do Deus Baal, né? E também mataste a teus irmãos da tua casa, né? Eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo o teu povo. E aí ele vai fazer uma revelação para aquela pessoa. Isso aqui, gente, foi uma psicografia. 10 anos depois do que aconteceu. 10 anos. Há alguns estudiosos que sustentam a tese de que a carta foi escrita supostamente antes de Elias morrer. Certo? Através de uma mediunidade de presciência. Então, diante de vários exemplos de que o reino de Deus é habitado por espíritos puros, e não por seres em corpos carnais, né, que está muito bem descrito em Eclesiastes, 1 Coríntios, em 2 oportunidades, e em outros escritos da Bíblia, vamos resumir a questão em um seguinte ponto. Justamente aquela passagem do Cristo. Se o crente do século XXI acredita que Elias morreu ou não morreu, isso, na verdade, não vai alterar a nossa vida cotidiana. Não vai alterar. Certo? Para nós espíritas, houve um desencarne. E esta carta foi uma carta psicografada. Mas a questão toda está resumida em intercâmbio espiritual entre encarnados e desencarnados vinculados ao orbe terrestre até a vinda do Cristo, um espírito não apenas puro, né, mas crístico, como o Cristo de Deus, dizendo que ninguém subiu aos céus, senão que desceu dos céus, que é o Filho do Homem que está nos céus. Ele não está dizendo que Elias não morreu. Porque os crentes de hoje, alguns dizem assim, Elias não morreu. Ele subiu aos céus em um corpo de carne, mas Jesus está dizendo que ninguém subiu aos céus, senão que desceu dos céus. Ele, o Filho do Homem.
Então, para onde é que Elias foi? Onde foi que essa carruagem levou Elias no corpo de carne? Foi para as moradas espirituais. Em corpo espiritual. E o corpo de carne de Elias? Pouco importa. E o corpo de carne de Jesus? Pouco importa. É um corpo. Cuidemos dele enquanto ele está sob nossa responsabilidade. Mas depois voltará ao pó da terra. E o corpo e o sangue, conforme nos ensina Paulo de Tarso, não podem herdar o reino de Deus. É simples assim. Então, tudo isso que nós falamos de Elias hoje, nós demoramos em Elias. Por quê? Porque nós queremos usar todos esses fatos mediúnicos como modelo para os demais profetas que nós vamos citar nos outros Outra estudos. coisa, Gonçalo, independente de 10 anos depois, né? Ele ter escrito a carta antes ou depois, foi um efeito mediúnico. E ponto. Ou de presciência ou uma psicografia, né? Então, que sirvam como modelo para os nossos próximos estudos. Aí, pessoal, nós vamos falar no próximo encontro daqui a 15 dias sobre Isaías, que é o profeta da visão messiânica, o que falou tanto do Cristo, o que previu o próprio sofrimento do Cristo, o calvário do Cristo, a crucificação do Cristo. Nós vamos falar... Tentar, mas vai dar certo, termina. Vamos falar sobre Jonas. Nós vamos entender que não existe esse negócio de baleia. Primeiro, o nome baleia não está nem na Bíblia, tá? Um peixe grande. A gente interpreta como baleia. Mas vamos entender que isso é uma grande parábola. E aí, quando a gente encara a história de Jonas como uma parábola, a história fica muito mais rica, muito mais bonita e faz muito mais sentido para as nossas vidas cotidianas. E aí, vamos finalizar com Jeremias e Malaquias. E aí a gente encerra, de fato, o Antigo Testamento para a gente poder entrar no Novo Testamento. Ok, meus amigos? Então, alguém quer falar algo? Muita coisa de Elias, né? Assim como Moisés. Já foi. Já. Estudo passado. Está no YouTube. Tá? Bom, meus amigos, então eu vou fazer a nossa prece de encerramento. O estudo passado foi só sobre Moisés, né? Vamos lá. Então eu vou fazer a prece. Quer fazer, Cris? Mostrar essa camisa bonita que você vai fazer aí. Eu faço? Vamos orar, meus amigos. Senhor Jesus, Divino Mestre, com o coração transbordando em gratidão, em alegria, estamos encerrando este encontro em Teu nome, Senhor. Muito obrigado pela divina oportunidade de termos acesso aos conhecimentos que a doutrina espírita nos proporciona, abrindo o nosso entendimento sobre os fatos bíblicos, fortalecendo a nossa fé, a nossa confiança. O nosso muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esta doutrina que nos esclarece e nos consola. Agradecemos a espiritualidade amiga, benfeitora, que nos recebeu aqui nesta casa com tanto zelo. Obrigado aos espíritos amigos que nos influenciaram, nos inspiraram na compreensão destas realidades. Pedimos que o Senhor continue conduzindo as nossas vidas, continue nos conduzindo pelo caminho do bem, da verdade, da justiça. Pedimos, Senhor, suplicamos a Tua misericórdia para a nossa humanidade ainda tão necessitada de entendimento, de compreensão, de caridade. Caridade material, a caridade moral. É com a certeza de que o Senhor sempre estará entre nós, porque jamais estaremos abandonados, com esta certeza de que nós te pedimos a permissão para encerrarmos os estudos deste dia. Que assim seja, graças a Deus. Na vida de todos nós,
Existem valores indispensáveis, quanto àqueles que são perfeitamente dispensáveis. O Espiritismo na minha vida tem um valor essencial, porque além da bênção do corpo físico, Deus me proporcionou a honra imerecida de conhecer a doutrina da verdade, aquela que restaura o Evangelho de Jesus e que oferece segurança para uma jornada muito longa, qual a minha existência. É, portanto, de fundamental importância o Espiritismo na existência de toda e qualquer criatura, naquela que diz respeito à pessoa que estou. É fundamental, porque me arrancou os elos da escravidão e libertou-me para poder penetrar nos sublimes ensinamentos da verdade, de que foi objeto nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da vida. Muito obrigado porque eu posso ver da beleza da natureza, o ar, as aves, as águas, a maravilha que existe no mundo e que eu, com os olhos e a alma, em profundo silêncio, consigo contemplar. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar a melodia dos imortais, que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora do boiadeiro e a dor que geme, que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos, eu te quero pedir, porque eu sei que depois dessa dor do teu reino de amor, eles cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos meus, que venha a misericórdia e o amor de Deus, pela minha voz que canta, que ensina, que ilumina, pela voz que trauteia uma canção, e o teu nome profere com dulce da emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar por aqueles que sofrem de afasia. Não canto de noite, não falo de dia, mas eu tenho certeza que aqueles que hoje são impedidos de falar, no mundo depois poderão cantar. Muito obrigado pelas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos que escrevem poesias, mãos de sinfonias, pelas mãos que atendem a dor, o desamor, seja lá o que for, pelas mãos que albergam no seu seio o filho alheio, e pelos pés que me levam a andar. Muito obrigado, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, deformados, fracassados, e eu posso cantar. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se é uma mansão, um palácio, um bangalô, seja lá o que for, mas que dentro dele exista o amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de amigo ou de irmão. Aquele que me dê a mão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver, nem o teto para me agasalhar, nem uma voz para me acalmar, eu ainda direi obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, porque eu creio em Ti, pelo Teu amor. Muito obrigado, Senhor, pela sua atenção. Obrigado, Senhor.